O Vasco da Gama está vivendo seu momento mais dramático, revoltante e decisivo de toda a sua história moderna. Quando a torcida finalmente via a luz no fim do túnel, com a compra da SAF pelo investidor Marcos Faria Lamáquia, a maldita política do clube agiu nas sombras do jurídico para tentar destruir o projeto. O presidente Pedrinho foi afastado do comando da SAF e o Vasco corre risco real de falir. Mas seus opositores acharam que iriam afastar os investidores, afastar o dinheiro do Vasco, eles quebraram a cara. José Lamáquia, dono da Crefisa e avalista do filho no negócio, quebrou o silêncio em uma entrevista exclusiva e histórica ao jornalista Lucas Pedrosa. Ele deu nomes aos bois, expôs quem quer afundar o clube por pura vaidade e disparou: já que entrei nessa briga, eu não saio nem morto. Eu e meu filho vamos salvar o Vasco. Nos próximos minutos você vai descobrir os bastidores dessa guerra, os valores incríveis e conhecer o projeto de Marcos Faria Lamáquia e de José Lamáquia para a SAF do Vasco e como eles vão fazer o Vasco disputar todos os títulos daqui pra frente no futebol brasileiro e no futebol internacional. Galera, só me desculpem se eu tiver com cara inchada, um pouco travado em alguns momentos na fala do vídeo, é porque eu tirei 2 sisos desse lado aqui, até por isso eu fiquei sem postar conteúdo, mas já avisando pra vocês, vou retornar amanhã normalmente. Hoje eu tô gravando aqui ainda no sacrifício, mas eu espero que vocês entendam, beleza? Para você entender um pouco da gravidade dessa situação, a venda da SAF do Vasco já estava acertada e seria anunciada no próximo mês, no caso em julho, com direito a uma grande festa organizada na Lagoa. Mas a juíza atendeu a um pedido da 777 Carioca alegando falhas de governança e afastou o presidente Pedrinho. Na entrevista ao canal do Pedrosa, José Lamáquia soltou os cachorros e foi direto: existe um grupo político que quer o poder, mas não tem um centavo para colocar no clube. Lamáquia expôs nomes pesados nos bastidores, citou o vice-presidente jurídico exonerado Felipe Carregal e o ex-vice-presidente geral Paulo Salomão. Segundo o empresário de 83 anos, essas pessoas estiveram em São Paulo, conheciam o projeto, mas decidiram boicotar o processo por pura sede de comando. Lamáquia mandou a pergunta que todo vascaíno está se fazendo agora. Eles querem mandar, mas eles vão botar dinheiro? O Vasco não tem dinheiro nem para pagar a folha salarial. Ele ainda cobrou o passado dessa ala política. Por que eles não impediram a venda para os picaretas da 777 lá atrás? A verdade, nua e crua, é que enquanto o clube sangra financeiramente, a oposição usa o jurídico para melar o negócio. Mas afinal de contas, quem vai bancar essa reconstrução e como o projeto vai funcionar? O comprador oficial é o filho de José Lamáquia, o investidor Marcos Faria Lamáquia. Ele estava extremamente empolgado com o projeto, e quando perguntaram a José Lamáquia quanto ele, como pai, colocaria à disposição para dar o aval ao negócio, a resposta foi avassaladora. Abre aspas: todo o meu patrimônio, porque é meu filho, é meu herdeiro. Fecha aspas. A dinâmica deles é de total lealdade ao projeto iniciado por Pedrinho. Lamáquia deixou claro que a confiança no atual presidente associativo é de 200%, chamando-o de honesto e trabalhador. O plano inicial já estava desenhado. Eles estão prontos para aportar 500 milhões de reais imediatos, assumir o fluxo de caixa estimado em mais de 1 bilhão de reais, resolver a situação com todos os credores e, se for preciso, comprar as ações diretamente da ICAP. Eles deixaram claro: não vamos mudar uma vírgula do contrato para ceder aos caprichos de políticos que pediram cargos nos bastidores. E se a torcida do Vasco quer saber como o Vasco pode dominar o futebol brasileiro, como o Vasco vai mudar de patamar de fato, a resposta está na estrutura do futebol, e isso ficou claro na entrevista do José Lamáquia. Lamáquia revelou um segredo que estava guardado a 7 chaves.
O projeto do novo centro de treinamento do Vasco já está pronto e eles contrataram ninguém menos do que o arquiteto responsável pelo CT do Red Bull Bragantino. Hoje, uma das maiores referências de modernidade no país. A promessa de Lamacchia é categórica. O Vasco terá o centro de treinamento mais moderno da América do Sul, com a infraestrutura de ponta garantida para os profissionais e para a base. O passo seguinte é o que o torcedor mais quer ouvir: dinheiro no futebol para montar um time de primeira linha e disputar de igual para igual todos os campeonatos do Brasil. Eles sabem fazer gestão esportiva de alto nível e têm capacidade necessária para que o Vasco nunca mais passe pelo sufoco de não ter como pagar uma folha salarial. José Lamacchia ainda abriu o coração e mandou um recado para os mais de 20 milhões de torcedores vascaínos espalhados por todo o Brasil. A torcida precisa pressionar e saber exatamente quem são as pessoas que estão tentando falir o Vasco para manter os status político. Ele garantiu que não vai desistir porque tem um compromisso com o Pedrinho e com a instituição. O dinheiro está na mesa, o projeto de CT europeu está pronto e a promessa de elenco forte é real. Só falta expulsar os lobos que querem mandar com o dinheiro dos outros. Foi isso que deixou a entender José Lamacchia. Mas agora a palavra está com você, torcedor vascaíno. O que você acha, cara? Você está do lado de quem não tem um centavo para investir no Vasco, quem quer somente o poder, ou você está do lado da família Lamacchia que quer fazer o Vasco forte novamente? Um Vasco dominador no futebol brasileiro. Isso não significa que se eles entrarem hoje, amanhã será campeão. Mas eu tenho certeza que o Vasco vai brigar por todos os títulos. Vai ter uma estrutura de primeira e não vai mais ficar precisando juntar as moedas, contar as moedinhas para fazer contratação de jogadores. E o indício disso é o negócio do Vasco com Nelson de Ossa, um jogador que é disputado por vários clubes, mas que o Vasco, com aval da família Lamacchia, estaria fazendo um empréstimo com uma opção de compra desse atleta que vale aí na casa de uns 12 milhões de reais. E já caso seja confirmado, seria a contratação mais cara da história do Vasco após a sua compra. Quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Do meu lado, vocês já sabem, é de um Vasco forte. E é isso, cara. Desculpa eu estar aqui com esse lado do rosto inchado, novamente ressaltando para vocês. Tive que tirar 2 sisos, então não tá sendo fácil para eu falar, para gravar, mas vim aqui no esforço trazer para vocês. Eu só conto com uma coisa, com teu like, com teu compartilhamento nesse conteúdo, que é muito importante que chegue não somente aos vascaínos, mas também aos rivais do Vasco, para que todos possam saber a nova realidade do Vasco. E é isso. Fui.